Shalom, que Deus abençoe você com muita graça, muita saúde, muita paz e muita alegria nesse dia. Nós estamos falando nessa disciplina sobre as finanças, só que de um ponto de vista finanças bíblicas. Sei que nós estudamos lá na outra disciplina sobre dízimos e ofertas. Nós ainda vamos falar mais sobre esses assuntos, porém aqui nós vamos estudar especificadamente sobre as finanças bíblicas. Por quê? Porque nós temos visto muitos homens e mulheres de Deus com corda no pescoço. Estou falando de dívidas. Obreiros, homens e mulheres de Deus envolvidos, na verdade, com muita agiotagem, envolvidos com agiotas, com dívidas terríveis, com bancos, cartões de crédito, cheque especial, e com a vida totalmente descontrolada, sem saber como resolver os problemas. Então, acho muito importante nós estudarmos e refletirmos sobre a questão das finanças bíblicas, porque essa é uma disciplina de suma importância. A Bíblia diz o seguinte, Eclesiastes 10:19 diz que o dinheiro atende a tudo. A gente sabe que existe 2.300 passagens bíblicas falando de dinheiro. 25% das mensagens de Jesus era relacionado à questão financeira. Então, quando se trata desse assunto de gestão financeira, nós estamos falando de algo de suma importância para um cristão, porque a gente já viu muitas pessoas tirando a própria vida por conta de uma falta de gestão financeira. Nós já vimos também casais se separarem por conta de má gestão financeira. Nós já vimos muitos prejuízos à fé cristã por conta de gestão financeira. Já vimos igrejas abrindo e fechando por conta de uma má gestão financeira. Nós já vimos escândalos por conta da mal administração com recursos, com dinheiro. Muitas pessoas se corrompendo por conta do mau uso do dinheiro. Por isso eu trouxe essa disciplina para a gente estudar nesse mês, amém? E nessa primeira aula, nesse primeiro vídeo que eu quero falar com vocês, eu quero falar aqui sobre a importância da questão das finanças e sobre a questão da riqueza, né? A pergunta que eu tenho para fazer é o seguinte: a riqueza é pecado? É pecado o homem procurar ser rico? É pecado o homem de Deus aplicar o seu coração em buscar recursos na sua vida para ter uma vida melhor, para ter uma vida próspera, para crescer, para ter riquezas? A verdade é que não. Jesus não condenou, Jesus não criticou o ato de uma pessoa querer ter posses, querer ser rica, querer ter dinheiro. E até porque a própria palavra de Deus diz que tem pessoas que Deus decidiu abençoar com o dom da prosperidade. É o que nós vamos ver aqui no livro de Eclesiastes. Gostaria que você ficasse nessa aula comigo aqui, porque eu vou falar das 4 lições importantes aqui sobre a questão da riqueza. Fica comigo e vamos ver. A primeira é que existem sim pessoas que Deus decidiu abençoar com dom de prosperidade. O livro de Eclesiastes, capítulo 5, versículo 19, diz assim: assim, a todo homem a quem Deus deu riquezas e bem, dá também capacidade para delas comer, para receber a sua porção e gozar do seu trabalho. Isto é dom de Deus. Então Deus, na sua infinita graça e misericórdia, concedeu a oportunidade e o dom a algumas pessoas delas para que elas pudessem prosperar. Aquela pessoa que tem o dom de Deus, que tem a prosperidade como dom de Deus, ela saberá muito bem como administrar esses bens, ela não vai pisar nas outras pessoas que não têm, ela vai ajudar pessoas a chegar, a crescerem, ela vai servir-se de inspiração, ela vai gerar emprego, vai gerar renda para as pessoas, ela vai empreender e ter aquilo ali como um ministério que o Senhor colocou nas mãos dela, e ela vai servir ali de ajuda, de âncora e de escada para que pessoas também possam crescer juntamente com ela. Ela não é uma pessoa avarenta,
ela não é uma pessoa ambiciosa, ela não é uma pessoa mesquinha, não é uma pessoa soberba, ela é uma pessoa abençoada por Deus com o dom de prosperidade e que ajuda também outras pessoas a crescerem. Mas no mesmo livro de Eclesiastes, no capítulo 5, do versículo 10 até o versículo 12, diz que a riqueza do avarento é para a sua própria condenação. Daí quando você vê um avarento crescendo, uma pessoa gente ruim, mesquinha, pisa nos outros, gosta de pisar naqueles que são pobres, fala mal das pessoas que não têm as condições dele, gosta de ostentar e se gaba do dinheiro que tem, esta pessoa está enriquecendo para a sua própria ruína e para a sua própria condenação. Vamos ver o que diz aqui no versículo 10 até o versículo 12 de Eclesiastes, capítulo 5. Diz assim: quem ama o dinheiro jamais se fartará dele, e quem amar a abundância nunca se fartará da renda. Também isto é vaidade. Onde os bens se multiplicam, ali se multiplicam também o que deles comem. Que mais proveito, pois, tem os seus donos do que ver com os seus próprios olhos? Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer coma muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir. Então nós vemos nessa passagem que a fartura do rico tira o sono dele. Provérbios capítulo 10, versículo 22, diz que a bênção do Senhor é quem enriquece, mas ela enriquece sem acrescentar as dores. Uma outra lição que nós temos aqui é no próprio livro de Eclesiastes, capítulo 5, versículo 13, versículo 14, que diz que a somicaria, a mesquinhez e a avareza é um pecado que leva as pessoas à perdição. Vamos ver o que diz aqui. Versículo 13. Há um grave mal que vi debaixo do sol e que atrai enfermidades. As riquezas que os seus donos guardam para o seu próprio mal, porque as mesmas riquezas se perdem por qualquer mau negócio que ele fizer. E tendo ele algum filho, nada lhe sobrará na sua mão. Quando as pessoas são mesquinhas, sumicas, avarentas, que só pensam no dinheiro, elas estão até crescendo, mas será para a própria ruína delas, e de repente será tudo arrancado dela. E os filhos dessa pessoa não herdarão. Ele pode até tomar posse e pegar, mas acabará com tudo. Tudo virá ruína e tudo será destruído, porque a riqueza acumulada com avareza, mesquinhez e sumicaria. Uma outra coisa que nós aprendemos aqui sobre a riqueza é que Jesus não condena a pessoa buscar posses, não condena a pessoa ser rica, mas precisamos entender que a riqueza não tem nada a ver com os céus, elas são coisas terrenas. E as nossas riquezas, nossos bens, nossas posses, aquilo que nós conquistarmos aqui, ficará aqui na terra. No caixão não tem como caber, lá para o céu não tem banco para guardar o que o morto juntou quando vivia. Tudo isso não passa de ganância que os homens guardam no coração. Então, aquilo que nós conquistarmos na terra fica para a própria terra. A única coisa que vamos levar para o céu é a nossa história. Vamos ler o que diz aqui no livro ainda de Eclesiastes, no capítulo 5, no versículo 15 e versículo 16. Como saiu do ventre de sua mãe, assim nu tornará, indo-se como veio. Nada tomará do seu trabalho que possa levar na sua mão. Assim que também isto é um grave mal que, justamente como veio, assim há de ir. Que proveito lhe vem de trabalhar para o vento? As pessoas crescem, elas adquirem bens, mas elas entendem que quando elas partirem dessa terra, elas não levarão nenhum sequer fiapo de bem. Até a mortaia que a pessoa veste, aquela roupa que veste no cadáver do corpo, aquilo ali é de última categoria e acaba se apodrecendo logo com o tempo e logo se vai, assim como veio. Então por isso os homens não podem se gabar das suas riquezas. Se tem alguma coisa que o homem deve se gloriar, glorie-se nisto, em conhecer ao Senhor e saber que Ele é Deus. Vamos ler aqui uma outra questão que fala sobre a questão da riqueza. Jesus não condena a pessoa querer ser rica e não condena a riqueza, mas aquelas pessoas que querem ser rico às pressas,
às carreiras. Riqueza adquirida às pressas e com avareza, elas não têm a bênção de Deus, diz lá no livro de Provérbios, capítulo 20, versículo 21. E Provérbios, capítulo 23, no versículo 4 e 5. Vamos ver o que diz aqui. Não te mates de trabalhar para enriqueceres, e não apliques nisso a tua alma. Porventura fixarás os teus olhos naquilo que não é nada, porque certamente criará asas e voará ao céu como águia. No versículo 28, diz assim, capítulo 28, versículo 22. O que quer enriquecer às pressas é homem de olho maligno, porém não sabe que a pobreza há de vir sobre ele. Um outro texto que nós vamos ler aqui é no mesmo Provérbios, capítulo 28, versículo 20, que diz assim: o homem fiel será coberto de bênçãos, mas aquele que se apressa a enriquecer não será inocentado. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 9, versículo 10, diz assim: mas os que querem ser ricos caem em tentação, em laços e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína, porque o amor ao dinheiro é raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Então, Jesus não condenou a riqueza, Jesus não condenou os ricos são bênçãos, mas ele condenou o amor ao dinheiro e a pressa em querer enriquecer. Nós vemos muitas pessoas pegando dinheiro emprestado com agiota, pessoas fazendo jogo do bicho, jogos em loteria, jogos de azar, jogos de tigrinhos, nessa tentativa da riqueza às pressas. E toda riqueza às pressas, ela não tem a bênção de Deus. Se queres prosperar na vida, seja fiel a Deus, trabalhe e administre bem o seu dinheiro. E é nisso que vamos focar nessa disciplina. Beijo no coração e Deus te abençoe.